Bom dia, irmãos! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje é a nossa terceira lição do trimestre, o nosso segundo trimestre de 2021. E estamos estudando sobre o Evangelho segundo Mateus. E para iniciarmos, vamos orar, clamando que o Espírito do Senhor venha falar aos nossos corações nesse dia. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos aqui, ó Pai, te agradecer e te engrandecer, ó Deus, pois Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. O Senhor tem, ó Deus, feito maravilhas em nossas vidas, apesar de tudo o que tem acontecido no mundo. O Senhor tem nos guardado e tem nos dado paz. Em nome de Jesus, eu quero clamar que Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações, abra os nossos corações, as nossas mentes, para compreender a Tua palavra. E usa-me, Senhor, para transmitir esta palavra a todos. Em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, como eu falei no início, hoje nós vamos para a nossa terceira lição do trimestre, que tem como título As Evidências do Cristão. E o nosso texto base encontra-se em Mateus, capítulos 5 a 7. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quais os objetivos o objetivo da nossa lição de hoje? Compreender que Cristo espera de nós crentes palavras, gestos e comportamentos que sejam coerentes com a mensagem que Ele trouxe ao mundo. Jesus deu início ao seu ministério terreno em Cafarnaum e cooptou homens para ajudarem na sua missão de proclamar as boas novas. O estudo de hoje centra-se no famoso Sermão da Montanha, conhecido assim porque foi proferido em um monte nas proximidades de Cafarnaum. Então, nós aqui em Itaberaí já tem um bom tempo que estamos estudando sobre o Sermão do Monte. O pastor já fez várias pregações, vários estudos sobre o Sermão do Monte. Estamos com um projeto também de leitura, onde estaremos em grupo estudando todo o Sermão do Monte. E hoje nós vamos dar continuidade, aprender um pouco mais sobre essa passagem tão maravilhosa da Bíblia. Então vamos falar um pouco sobre esse sermão. Provavelmente esse sermão não foi concluído num único momento, de tal forma que levou alguns dias com o Mestre Jesus ministrando os seus ensinos. No Sermão da Montanha, Jesus revela seu pensamento em relação à lei. Jesus desafia os líderes religiosos daquela época, que eram orgulhosos e legalistas, ou seja, eles queriam colocar regras humanas na palavra de Deus. Então Jesus vai falar sobre a verdadeira felicidade no prólogo, na continuação do seu sermão. Jesus nos dá a receita da verdadeira felicidade. A boa notícia é que a felicidade não é algo que compramos com dinheiro, mas é um presente que recebemos de Deus. Assim, as duas primeiras bem-aventuranças falam da maneira correta de nos aproximarmos de Deus. Jesus assim nos diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, ou em algumas versões, felizes, ou mais que felizes,
os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. A pobreza bem-aventurada é a do pobre de espírito, que reconhece sua própria falta de recursos para fazer frente às exigências da vida e encontra ajuda e fortaleza que necessita em Deus. Ser pobre ou humilde de espírito significa ter uma opinião correta de si mesmo. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Ser pobre de espírito é agir como publicano. Senhor, compadece-te de mim, um pecador. E o sermão prossegue: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por seu próprio pecado e indignidade. Não se trata apenas da dor de fazer doer, que faz o coração doer, mas da dor que nos faz realmente chorar. Cristo aqui, ele nos ensina não sobre a tristeza do luto, mas sobre a tristeza do arrependimento. Felizes são aqueles que lamentam a causa do seu pecado e manifestam pesar por suas próprias imperfeições. O pecado é para eles uma verdadeira tortura. Quando se lembram dele, eles choram. O pecado é para eles carga muito pesada e dificilmente o suportam. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. E Jesus continua: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus capítulo 5, versículo 5. O ser manso vem de uma atitude interna, uma obra da graça no coração, fruto do Espírito. Saiba que ninguém, nenhum homem, é manso naturalmente, pois ser manso é somente para aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus e nem fica murmurando. Ela está sempre dando graças a Deus. O manso, ele morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito. A mansidão, como já dito, ela é um dos frutos do Espírito Santo. Exemplo maior de mansidão foi Jesus Cristo, que não revidou os ultrajes que ele recebeu com outros ultrajes. Em vez de despejar ira sobre os seus algozes, o que ele fez? Ele orou em favor deles. O manso é um cidadão do céu. O manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O manso, ele tem abundância de paz. Jesus dá continuidade ao sermão dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 6. A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. Quem tem sede e fome de justiça deseja ardentemente ter uma mente pura, um coração puro, uma vida pura. Ele pode estar satisfeito, porém ele nunca terá sido saciado. Ele sempre busca ter muito mais, uma mente pura. Ele busca muito mais ter uma vida pura e um coração puro. Ele nunca está saciado daquilo que tem de pureza. Ele ama mais e quer amar muito mais ainda. Ele ora, mas quer orar muito mais. Ele estuda a palavra, mas quer estudar ainda mais. Ele obedece, mas quer
obedecer ainda mais. Aquele que tem fome e sede de justiça é saciado, embora jamais deixe de continuar ansiando por Deus, de estar com Deus. Então, ele vem buscar, porém ele é saciado dessas vontades, ele vai sempre querer mais. Ele pode ter aquela saciedade de momento, mas ele sempre vai buscar mais, muito mais. E Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Jesus também se preocupa em ensinar seus súditos com relação às nossas motivações diante dos homens. Assim, misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender às necessidades e não apenas senti-las. Como a gente vê muito por aí. Eu sei o que você está sentindo. Não. Ser misericordioso é viver aquilo, é atender às necessidades e não apenas senti-las. Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia, pois ele curou doentes, ele alimentou os famintos, ele abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores, ele tocou os leprosos. Em resumo, devemos nutrir terna compaixão pelos necessitados, pois o propósito da vida é servir. Quando você demonstra misericórdia, reflete Deus em sua vida. E Jesus continua o seu sermão: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E eu faço uma pergunta: qual é o alvo final da vida? Qual é esse alvo? Com certeza, com toda certeza, o alvo final da vida é ver a Deus, é estar com Deus. Assim, para vermos a Deus, precisamos cultivar a pureza interior. A Bíblia destaca que a palavra coração, ela inclui mente, emoção e vontade. O que Jesus quer nos ensinar com esta bem-aventurança é que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida, ou seja, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas motivações, nossos desejos e vontades. O coração limpo é aquele coração que não está dividido, é um coração sem mácula, é um coração puro, íntegro. A recompensa de um coração puro é capacitar os homens de fé e os puros de coração a verem o invisível. E o que é esse invisível? Deus, ele é invisível, mas os puros de coração verão a Deus, ou seja, eles verão continuamente a Deus. Eles verão a Deus nesta e na vida vindoura. Olha só que maravilha. Mas só que fica uma advertência: aqueles que não têm o coração puro, eles não verão a Deus, pois a Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Dando continuidade, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Jesus ensina que a paz é muito mais do que a ausência de conflito. É a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz surge quando a verdade é conhecida.
o problema é resolvido e as partes se abraçam. A paz derruba o muro da inimizade e constrói, sobre o abismo do ódio, a ponte da reconciliação. A paz tem alto preço, pois ela custou o sangue do nosso Senhor Jesus. A paz, ela inclui o bem-estar geral do homem. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O pacificador está em paz com Deus. Ele anuncia o evangelho da paz. Ele tem o ministério da reconciliação e é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com ele. Jesus, continuando, diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus, ele mostra aos seus discípulos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição, quando sofremos por causa da justiça. Isso se mostra como uma bem-aventurança. Jesus, ele ensinava que aqueles que o seguem verdadeiramente sofrerão perseguição. Ele nunca foi bonzinho, não vai acontecer nada com vocês não. Ele sempre ensinava: aqueles que seguirem a ele verdadeiramente sofrerão perseguição. Por quê? Porque o mundo odeia a mensagem da cruz e, consequentemente, o mundo está atrás de Cristo, pois é a ele que o mundo ainda está tentando matar até hoje. Quando o mundo vê Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também odiará você. Para enfrentarmos a perseguição, devemos fazê-lo com alegria. Os perseguidos por causa da justiça sabem que a recompensa final não é nesta vida. Não se esqueça, o sofrimento é uma das características dos seguidores de Cristo. E Jesus, ele continua mostrando aos seus alunos, os seus discípulos, as evidências de um cristão. Agora ele lembra que os seus discípulos devem ser sal da terra e a luz do mundo. Imagina uma comida sem tempero, sem sabor. É algo intragável. A ideia aqui é que os cristãos devem fazer a diferença para influenciar o mundo ao seu redor, pois caso assim não seja, seremos de pouco valor para Deus. Nós temos que influenciar o mundo, não devemos deixar que o mundo nos influencie. Os valores cristãos, eles não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciemos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor. Outra ideia interessante é que aprendemos com o Mestre por excelência a brilharmos como luz, mostrando aos outros como Cristo realmente é. Mas nós devemos ter cuidado, pois nós também podemos esconder a nossa luz. De que forma? Vou citar para vocês 6 formas. Primeiro, se nós ficarmos quietos quando deveríamos falar, quando nós nos juntamos à multidão, quando nós negamos a luz, se nós deixarmos que o pecado escureça a luz que há em nós, que não explicar aos outros, se nós não explicarmos aos outros sobre a origem da nossa luz e se ignorar as necessidades dos outros. Dessas formas aí são apenas algumas das quais nós podemos esconder essa luz que é vinda de Cristo. E a dica é: seja um farol
de verdade, aquele que rompe a escuridão. Não oculte a luz de Cristo ao restante do mundo. Seja essa luz onde você for. E Jesus, nesta maratona ali de estudos, ele também ensina sobre a lei. O problema é que as leis civis, morais e cerimoniais de Deus foram dadas para ajudar as pessoas a amar a Deus com todo o coração e entendimento. Ao longo da história de Israel, porém, essas leis foram frequentemente citadas erroneamente e mal empregadas. Jesus ali de maneira nenhuma criticou a lei, mas os abusos e excessos que os homens a sujeitaram. Alguns fariseus eram peritos em dizer aos outros o que fazer. Porém, eles mesmos perderam a essência da lei. E Jesus deixou bem claro, porém, que obedecer às leis divinas é mais importante do que explicá-las. O que os seguidores de Cristo precisavam naquela época era de uma obediência diferente, aquela motivada por o amor a Deus, por amor a Deus. Então vamos exemplificar o que Jesus queria mostrar. Então, lá ele falava que matar é algo terrível, mas Jesus vem e fala, matar é algo horrível, mas a ira também é, porque viola o mandamento de Deus, o maior de todos, o amor. Jesus falou sobre os nossos pensamentos, no sentido de que somos responsáveis por nossas palavras e atitudes. Lá no Antigo Testamento, a lei assegura que é errado ter relações sexuais com alguém que não seja o seu cônjuge. Jesus foi além. Ele mostrou que o simples desejo de ter relações sexuais com outro que não seja o cônjuge é considerado por Deus adultério. Portanto, é um pecado. Jesus mandava arrancar o olho ou a mão que nos escandalizasse, mas ele falava aí em sentido figurado. Às vezes, toleramos em nossa vida determinados pecados, mas a palavra ensina que, se não forem reprimidos, certamente trarão a nossa destruição. É melhor experimentar a dor da remoção de um hábito ruim ou da perda de algo que entesouramos ou estimamos, do que permitir que o pecado traga juízo e condenação. Jesus também, ele ensinou sobre o divórcio, pois o desejo de Deus é que o casamento seja um compromisso para toda a vida. Jesus continuou seus ensinos e ainda falou sobre os juramentos, pois o fundamental é dizer a verdade. Por que isso? O povo ele quebrava os votos e usava a linguagem sagrada de maneira casual e negligente. Se nós dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos sentir-nos menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramento. Não será preciso fazer juramentos se nós falamos a verdade. Nós não precisaremos fazer juramentos e nem promessas. Ali também Jesus ensinou sobre a vingança, pois ele estava interessado em incutirem no coração do povo a misericórdia. Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o amar e perdoar a pessoa. É difícil? É. Mas isso não é natural. Esse perdão, ele é sobrenatural. Só Deus pode nos dar forças para amar como Ele amou.
ao invés de planejar vingar-se. Ore por aqueles que o magoam. Cristo também ensinou a ajudar o necessitado. Quando Jesus diz para não deixar que a mão esquerda saiba o que a mão direita faz, ele está ensinando que nossos motivos ao dar a Deus e aos outros devem ser puros. Ele ainda ministrou sobre como orar, pois alguns líderes religiosos da época queriam ser vistos como santos, e a oração em público era um modo de chamarem a atenção para isso. Porém, Jesus enxergou a intenção deles de se promoverem e ensinou que a essência da oração não é a justificação em público, mas a comunicação particular com Deus. Jesus também ele falou sobre o jejum, pois os fariseus jejuavam voluntariamente 2 vezes por semana, a fim de impressionar o povo por sua santidade. Jesus recomendou que os atos de abnegação fossem feitos discretamente e sinceramente. Ele queria que as pessoas adotassem disciplinas espirituais pelas razões certas, não pelo desejo orgulhoso de receber elogios. O ensino, ele não sofre solução de continuidade. E agora, Jesus, ele ensina sobre o dinheiro, uma informação muito importante. Juntar tesouros nos céus não é consequência de dar dízimo, não, mas são todos os atos de obediência a Deus. Isso sim é juntar tesouros nos céus. Os discípulos de Jesus estavam tendo uma monumental aula e nada escapava aos olhos atentos do Mestre. Ele agora fala também sobre ansiedade. As preocupações da vida podem prejudicar nossa saúde, reduzir nossa produtividade, afetar negativamente o modo como tratamos o outro e diminui nossa confiança em Deus. Há uma diferença entre preocupação e interesse, pois aquele que nos imobiliza e este nos leva à ação. Merece destaque o ensino sobre buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. O que se quer priorizar Deus em nossa vida, de modo que nossos pensamentos eles estejam voltados para a sua vontade. Nosso caráter seja semelhante ao do Senhor. Sirvamos e obedeçamos a Deus em tudo. Importante aula foi aquela sobre julgar o próximo. Os discípulos estavam iniciando sua jornada com o Mestre e precisavam ouvir a respeito do tema. E Jesus mostrou que devemos examinar nossas motivações e nossa conduta, ao invés de julgar o próximo. As características que nos aborrecem nos outros são frequentemente aquela que nós mesmos temos. Então, às vezes, você acha algo ruim numa pessoa. E, às vezes, aquilo que está nos aborrecendo naquela pessoa é aquilo que também nós temos. E a ordem é: julgue-se primeiro, então, amorosamente, perdoe e ajude ao seu próximo. Ainda havia tempo para o ensino a respeito de pedir, buscar e bater. Jesus ensinou que devemos ser persistentes em buscar a Deus. Muitos desistem logo e a orientação é sermos perseverantes.
Conhecer a Deus requer fé, concentração e força de vontade. Jesus nos assegura que seremos recompensados. Não desista de seus esforços para buscar a Deus. Continue a pedir ao Senhor mais conhecimento, paciência, sabedoria, amor e entendimento. Ele lhe dará tudo isso. E Jesus mostrou o caminho para o céu. Ele falou que a porta para o céu é estreita, porque é difícil tornar-se um cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com Deus e que poucos decidem andar por ele. O único modo de chegar ao céu é crer em Jesus Cristo, porque apenas Ele morreu por nossos pecados e justificou-nos diante de Deus. Agradeça a Deus pela existência deste caminho. E naquela última aula ali no monte, o Mestre Jesus conclui com a construção de 2 casas, uma na rocha e outra na areia. Edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu, não que age com imprudência e superficialidade. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. A casa na areia simboliza a vida do tolo. A maioria das pessoas não busca deliberadamente construir sua vida sobre uma fundação falsa, ou com material inferior, mas elas não pensam em um propósito verdadeiro para ela. Muitos se encaminham para a destruição, não por teimosia, mas por negligência. Parte da nossa responsabilidade como cristãos é ajudar os outros a parar e pensar em que direção sua vida tem seguido, indicar as consequências de ignorar ou desprezar a mensagem de Cristo. Jesus, ele não foi apenas um mestre sábio, mas alguém que falava com a voz de Deus. Nosso Senhor e Salvador dirige a nós no Sermão do Monte. Ele nos declara bem-aventurados, felizes, e nos chama a sermos luzes do mundo, porque fomos iluminados pela sua palavra. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que palavra maravilhosa, que ensinamentos maravilhosos que o nosso Senhor nos deixou. Ó Pai, que realmente tenhamos o desejo de sermos sal e luz nesse mundo, que tenhamos o desejo, ó Pai, de construir a nossa casa na rocha, que nunca venhamos apagar essa luz, ó Deus, que vem de Ti, mas que sejamos luz para iluminar a escuridão que o mundo vive, ó Pai. Que não venhamos nos deixar contaminar pelo mundo, mas venhamos fazer a diferença onde quer que nós formos, seja com os nossos atos ou atitudes ou o nosso falar, que realmente façamos a diferença ali naquele meio e que venhamos demonstrar e vivenciar o amor que é vindo de Ti para com todas as pessoas. Nos ensina a perdoar, Senhor. Nos ensina a amar. Nos ensina a sermos verdadeiros servos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando mais um estudo da nossa escola dominical e quero te fazer mais uma vez um convite para você estar conosco
hoje à noite no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Esse culto é presencial, então se você aqui de Itaberaí está passando aqui por nossa cidade, você é muito bem-vindo para estar ali conosco, louvando e adorando ao Senhor. Por algum motivo você não pode estar conosco ali presencialmente, você pode estar fazendo isso de forma virtual. Estaremos transmitindo ao vivo esse culto também. A partir das 19 horas e 20 minutos, nós iniciamos a nossa transmissão. Então você é nosso convidado especial para estar conosco. E para encerrarmos, eu clamo ao Senhor que Ele venha fazer-nos ouvir, ler, tomar nota, aprender e meditar na santa palavra dele. E também que o Senhor dê a cada um de nós uma semana abençoada debaixo da proteção e dos cuidados dele. E me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Esperança.